Olá pessoal, bom demais estar aqui, tendo a oportunidade de falar com vocês em um assunto tão tremendo, a questão dos nossos filhos, a chegada dos nossos filhos, e olhando para o grupo aí que está reunido, jovens casais, alguns com filhos pequenos, outros se preparando para ter filhos, e talvez vocês tenham alguns questionamentos, como eu e a Já tivemos, né, quando recebemos a notícia que iríamos ser pais. Estávamos lá um belo dia e a Jaira começou a sentir algo diferente, um enjoozinho. Fizemos um teste e estava lá, positivo. Começando a entender como que era viver a vida de casado, e agora aparece uma novidade: vamos ser pais. E como é que a gente vai lidar com tudo isso? Para a gente foi um baque, não foi? Foi um baque porque nós tínhamos um certo tempo de casados, mas não tínhamos experiência de ser pais, né? Então tudo era muito novo. Verdade. Mas aí a gente foi lembrado pelo pastor Carlos Alberto que toda vez que o pai nos chama para um desafio, ele também nos capacita. Isso foi um grande diferencial na nossa vida, né? Nós recebemos capacitação para viver a vida de marido e mulher, e também recebemos a capacitação para viver a vida de pai e de mãe. Então essa jornada, quando você identifica e você tem a clareza que você tem o chamado da parte do pai, tudo fica mais fácil, porque o pai, ele sempre vai nos capacitar. E assim tem sido a nossa vida. Vocês conhecem os nossos filhos, o Mateus tem 22, o Enzo tem 15, e a cada dia a gente tem descoberto coisas novas, e a gente espera nesses próximos minutos aí poder agregar na vida de vocês questões que nós passamos, né? Tantas lutas, né, já? Tantas dificuldades, mas que agora a gente entendeu que com a cooperação do Pai, com o poder do Espírito Santo, tudo é possível. E filhos são coisas maravilhosas. Por isso que a Bíblia diz: filhos são herança bendita do Senhor. E essa é a grande verdade. Então, vamos seguir e tratar alguns assuntos que talvez seja dúvida aí para você. E aí, passou os 9 meses e nasceu Mateus, coisa mais linda do mundo, nosso filho. E nós estávamos chegando à comunidade da graça. Chegando à comunidade da graça. Foi logo no início que o Enzo, o Mateus nasceu, né? Nós assumimos a célula, mas nós percebemos que nossos filhos, né, naquela época o Mateus, nunca foi impedimento para que a gente vivesse a vida cristã, né? Pelo contrário. Isso é bem legal o que você está falando, porque muitas vezes a gente pensa que os nossos filhos chegam e nós vamos ter que se adaptar à realidade de vida deles. De fato é verdade, né? A gente tem que mudar algumas coisas, mas os filhos não impedem. Os filhos não atrapalham o ministério. Os filhos, eles acrescentam. Eles não vêm para dividir, né? É. Eles vêm para somar. É isso mesmo. E por tantas vezes a gente olhava para aquela realidade, a necessidade de ir, e o meu filho está dormindo. Mas meu filho estava dormindo, mas eu pegava ele no colo, colocava no carro e ia para o encontro. Vinha de pijama para a igreja. Vinha de pijama para a igreja. A gente adequava as coisas. Mas a gente nunca deixou de congregar. Eu acho que isso daí foi um dos pontos chaves para que a coisa caminhasse sem trauma, né? Eu acho que foi um dos pontos legais. E outra coisa, eu estava congregando, eu tinha que congregar, tanto eu quanto a Já. Então a gente entendeu que os nossos filhos precisariam participar dos encontros, junto conosco. Nós trazíamos muito revista para colorir, carrinhos para eles brincarem ao redor da gente. Eu me lembro que nós nunca saímos de um culto, eu nunca saí de um culto para ficar do lado de fora assistindo o culto do lado de fora ou correndo atrás do meu filho do lado de fora. Ele sempre ficou do nosso lado, ao lado ali da cadeira, brincando de carrinho, pintando uma revista, fazendo algo ali junto com a gente. É isso mesmo. Eu acho que isso aí foi uma coisa legal que a gente acertou. Éramos eu, a Já, o Mateus, e tinha um quarto componente que acompanhava a gente em todos os encontros. Qual que era, Já? A Vara. Ela estava lá sempre com a gente. A Vara estava lá, porque a palavra de Deus diz que nós temos que disciplinar os nossos filhos.
Se a palavra de Deus diz que nós temos que corrigir, nós precisamos corrigir. Então, isso também foi muito legal, porque eu me lembro de ter que usar a vara nos intervalos de encontro. Eu me lembro de ter que falar para os nossos filhos, olha, você sabe que se você não obedecer, você vai ser corrigido. Ensina a criança no caminho que ele deve andar, né? Que até quando ele estiver velho, ele não vai se desviar, o seu filho não vai se desviar, o seu filho vai se manter no ministério e ele vai ser um colaborador de todo esse trabalho que você vai exercer. Filhos são bênçãos do Senhor. Eles não vêm para dividir e eles vêm para que você tenha uma força maior para aplicar no dia a dia e nas demandas que o Senhor tem para você. Beleza? Limites. Essa palavra é uma palavrinha mágica. Né? Colocar limites. A palavra de Deus diz que nós, pais, devemos governar os nossos filhos em modéstia. Gente, quem governa? O teu filho ou você? Essa pergunta ela tem que ser feita diariamente na nossa vida. Estabelecer um limite. Ele vai saber que até ali ele pode ir. Isso compete a gente, né, Jace? Isso compete ao pai, estabelecer o governo. Quando uma criança reconhece o governo de um pai, ela se sente segura. Ela sabe que o pai está ali, que ele é presente, e que se ele está dizendo não, porque é o melhor para aquele momento, para aquele filho, né? Eu acho que isso é algo que você deve pensar. Eu acho que isso você deve considerar. Quem tem governado? Quem tem direcionado? É você? Sua esposa? Ou é o seu filho? Quando a gente não governa, os nossos filhos vão fazer algo que eles não sabem fazer, que é exercer governo. E aí a gente começa a ver as confusões da sociedade, as confusões na família. E nós somos chamados, como famílias do reino de Deus, a estabelecer o reino de Deus dentro da nossa casa. E você colocando o limite, como a palavra de Deus diz, vai ser algo que vai ser diferencial no dia a dia e nessa jornada de pai e de mãe.